Bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas. Estamos aqui iniciando mais uma edição do Minuto pela Democracia. Esse que é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores e ele tem esse objetivo, dialogar com a sua militância, informar sobre o que se passa aqui no Parlamento Estadual. E essa interação é fundamental. Já tivemos vários militantes, personagens importantes da nossa política, e hoje temos aqui que seria fundamental a sua participação. Né? É imprescindível e o Parlamento Estadual, no diálogo com a sua militância, não seria possível não ter aqui a presença, né, do presidente do nosso partido, o presidente do Partido dos Trabalhadores, o maior partido do Brasil, da América Latina, construído, né, com as bases populares e progressistas e a esquerda desse país. Então aqui temos o nosso companheiro Everaldo, é uma honra tê-lo aqui. Everaldo que tem uma longa trajetória, desde ser vereador, organizador lá da luta dos seplaquianos, dos técnicos agrícolas, vereador de Ilhéus e sempre na executiva do PT, já esteve em diretor nacional e presidente do Partido dos Trabalhadores, hoje no seu segundo mandato. Conduziu a primeira eleição de Rui Costa, conduziu a reeleição de Rui Costa e hoje está quase ao final do seu segundo mandato. Então ele que tem essa relação, né, uma trajetória tão intensa, né, com o PT, conhece profundamente e que conduziu esse partido. Nós temos a honra de recebê-lo e nesse momento, para conversar sobre a conjuntura política, o nosso partido, inclusive registrar um fato aqui fundamental: o PT filiou mais de 20 mil militantes do nosso estado. O que é que significa isso, Everaldo Anunciação? Bom dia, Marcelino, bom dia a você que nos assiste. Eu quero dizer primeiro da minha alegria de estar aqui. Nós estamos vivendo um momento no mundo interessante e uma das questões desse mundo é o fortalecimento da democracia. E o fortalecimento da democracia tem a ver com inovações, tem com novos olhares. E essa atividade, que aqui sob a sua liderança da bancada do PT, a maior bancada da Assembleia Legislativa, de criar uma ferramenta para dialogar não só com os petistas, mas aqueles que não podem estar aqui no dia a dia da Assembleia. Isso para mim é uma alegria, isso é uma demonstração que o nosso partido está vivo, nosso partido está pensando no futuro e não perde a relação com a sua base, quer seja pela internet, quer seja nas visitas que vocês fazem, nas atividades do dia a dia. Então eu quero registrar aqui essa alegria. Estou encerrando o mandato, mas estou vendo que meu partido, os deputados do PT, eles estão com o pensamento de fortalecer a democracia e ter essa relação com a base. Como você disse, Marcelino, a gente está vivendo um momento complexo. Desde o golpe dado em Dilma, com aquela história das pedaladas fiscais, que o Brasil vem perdendo, em especial quem menos tem. Então, quem mais precisa de políticas públicas tem perdido no Bolsa Família, tem perdido no ProUni, na agricultura familiar, nos investimentos. E depois com a eleição desse governo, que prometia ter uma relação de ética, de moral e de atenção com o povo, e em 6 meses a gente viu o que aconteceu. Os direitos sendo tirados, a corrupção sendo exercida, aí agora com a compra dos votos para fazer uma reforma onde os pobres vão trabalhar mais, pagar mais e receber menos. Os ricos vão pagar menos e ganhar mais. Uma política que vai de encontro ao interesse da sociedade. Todos os ataques que nós sofremos, desde o golpe de Dilma, não resultou no enfraquecimento do PT. Aqui na Bahia, nós elegemos o Rui Costa com o maior percentual na história de uma eleição. Nós fizemos a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia. Fizemos a maior bancada de deputados federais. Nós somos o partido de maior aceitação na sociedade brasileira e baiana. Então, o resultado disso reflete, inclusive agora nesse encerramento do mandato, e nós termos de
2016 a 2019, o maior crescimento de um partido político na história do Estado. Nós vamos somar quase 30 mil novas filiações e vão participar do exercício democrático de eleição do PT. Nós somos o partido que a decisão é tomada por nós. Não é um dono do partido que decide o futuro. Somos nós. Então, mesmo nesse momento de dificuldade, eu tenho esperança de que o povo brasileiro está acordando. As denúncias estão aparecendo, a perseguição a Lula, a perseguição a Wagner, de onde vem tudo isso. E eu penso que a resistência, e eu quero aqui mais uma vez reforçar a resistência das nossas bancadas e o papel que tem. E com essas ferramentas a gente vai encontrar ou reencontrar esse caminho do povo brasileiro com a política e com uma política que possa defender seus interesses. Muito bem, agora esse momento, né, nós vimos que o PT foi atacado de forma desleal, né, com toda a crueldade, uma perversidade muito grande, e agora vai se desfazendo isso à medida que vai se explicitando que ali foi uma grande fraude, uma fraude construída, né, e colocar isso para a população chega a ser chocante, né, a compreensão do que se passou. Então também isso se deve à tecnologia, né, com o avanço e com a velocidade de conseguir, né, num tempo histórico tão curto, revelar isso para a população. E agora, como fica, né, essa conjuntura política com o povo percebendo o legado do PT e essa profunda ação no sentido de desarticular esse partido? Por que isso? Olha, Marcelino, eu estive recentemente na Europa e fui conversar com algumas pessoas que fazem política lá. O crédito do Brasil foi a zero. A atitude desse juiz de primeira instância, Moro, que perseguiu Lula e trocou a defesa dos direitos e da lei por um cargo no Ministério para depois ir para o STF. O Dallagnol, que agora foi comprovado, montou um esquema de corrupção para se apropriar e ganhar dinheiro com a perseguição a Lula. Todo mundo no Brasil tomou conhecimento. Eles queriam pegar 2,5 bilhões para criar uma fundação para que eles e as mulheres dele pudessem estar fazendo palestra e ganhando dinheiro. Então, quem se associou a isso que você disse? Os grandes meios de comunicação, a Rede Globo e uma série de outros instrumentos para que não deixasse que os interesses da população pudessem ser um resultado positivo. O que é que eu estou dizendo com isso? Que eles montaram um esquema, como você disse, numa mutreita, numa malandragem nunca vista na política brasileira, para tirar direitos do povo, para tirar o direito de Lula disputar as eleições. Nós do PT estamos tristes com isso. Mas não é triste só porque Lula não participou das eleições e porque Lula foi preso, não. Porque isso destrói a democracia. Como é possível num país você viver e não acreditar na justiça? E não acreditar mais num juiz? Que você não pode mais acreditar num procurador? Como é que vai reconstruir a democracia no Brasil? Eu penso que temos que ter uma atitude do STF, do Congresso e do povo brasileiro. Moro tem que ser afastado do Ministério. Dallagnol tem que ser preso. Na função do que ele desenvolveu, uma pessoa dessa, em qualquer país sério do mundo, era o que eu via na Europa. Por que é que não está preso? Essas atitudes para voltar a ter credibilidade do povo brasileiro nas instituições. E a gente anular esse processo de Lula, que seja averiguado. Nós do PT não estamos contra a Lava Jato. Nós do PT não somos contra a qualquer tipo de investigação e que se puna quem tem responsabilidade. Agora você punir Lula como dono de um triplex que nunca teve escritura, nunca teve registro, nunca dormiu lá. Aliás, esse triplex foi usado pela OAS, que agora está na imprensa, a gente está falando aí, para garantir um débito trabalhista. Então, esse tipo de perseguição, e como a gente reconstrói isso, eu penso que os partidos de esquerda, eu penso que o Congresso, as casas legislativas e, sobretudo, as organizações sociais, ligadas ao PT ou não, mas as pessoas que defendem a democracia, a gente tem que ter um movimento de rua, um movimento de redes, um movimento de diálogo, porque a democracia no Brasil está sob forte ameaça. Vender essa ilusão de que a reforma da Previdência é que vai recolocar o Brasil na condição econômica e social é ilusão. Assim como eles fizeram com a reforma trabalhista, que diziam que o empresariado brasileiro sofre porque tinha uma legislação pesada, que era preciso ajustar e que ia ter emprego. O desemprego aumentou, Marcelino.
Não precisa estar em Salvador, não. Em qualquer cidade da Bahia e do Brasil pequena, você vê as pessoas, os pedintes, em sinaleiras, no meio da rua. Essa é a realidade que eles criaram no país. Eu acredito que isso sensibiliza a você, sensibiliza a todos aqueles que têm um coração e pensam em solidariedade. Eu acredito que essa movimentação, tudo isso que está vindo à tona, vai permitir ao povo brasileiro, inclusive aqueles que cometeram um erro de achar que era tirando o PT, que nós recolocaríamos o Brasil no caminho certo. E até essas pessoas, eu chamo a atenção deles em especial. Acho que nós temos uma responsabilidade de, juntos, reconstruirmos isso. E o PT vai estar reafirmando o seu lado, como reafirmamos na reforma da Previdência, na votação, como nós estamos afirmando na defesa da democracia, nas investigações. Esses são esses princípios, como vocês estão fazendo aqui na Assembleia, votando projetos de defesa do interesse coletivo e tendo a capacidade de conviver, inclusive com diferentes. Eu acho que esse exemplo nosso da Bahia, da Assembleia, é que dá um olhar para o futuro. E eu acredito, não será fácil. Não será fácil porque as instituições também foram preparadas para não ver essas mudanças e às vezes fazer negociações de bastidor. Mas eu acho que ainda tem gente na justiça brasileira, na justiça baiana, que não comunga com esse pensamento de Moro, de Dallagnol, do TRF4. Eu acho que tem veículos de comunicação no Brasil e na Bahia que não comunga com essa manipulação da Rede Globo e desses espaços de comunicação que servem ao interesse desses corruptos milicianos e que perseguem o povo. Eu acredito que pessoas do PT e fora do PT vão ter a capacidade de construir esse novo olhar e botar o Brasil num olhar que seja possível de convivência, tendo como princípio a democracia. Então, presidente, aproveitando que você puxou essa questão do nosso Estado, e o PT aqui cumpre com a sua obrigação, com essa responsabilidade muito grande de ser o condutor, né, da harmonia dessa nossa aliança política, garantir governabilidade, garantir tranquilidade ao nosso governador, né, garantir sustentação para todo o êxito desse projeto político. Nós estamos andando muito pelo interior e o nosso militante tem nos cobrado, porque nos últimos tempos, liderança de outro partido tem se excedido no sentido de querer falar sobre o que nosso partido deve fazer, né? E nosso partido que foi sempre tão generoso, né, no sentido de que é necessário fazer isso para garantir a governabilidade, mas chega um ponto que fica difícil quererem se intrometer em decisões do nosso partido. Então, como é que você vê essa questão, né? E tendo em vista como foi o comportamento do PT até então, né? Veja bem, eu acho que a experiência que a gente tem na Bahia, iniciada por Wagner, agora por Rui, da convivência com os diferentes, nós devemos perseguir. Mas não pode ter nenhuma dúvida, nós somos diferentes. Convivemos, temos pensamentos, princípios e compromissos. Desde a nossa fundação, a nossa vida de hoje. Agora nós respeitamos a autonomia de cada partido, de cada movimento social e vamos respeitar. Eu acho que às vezes alguns fazem confusão e chamam de radicalismo no PT. Nós seremos radicais na defesa dos interesses da maioria. Não tem vacilação. Quando a gente votou contra a reforma de Bolsonaro, porque nós temos clareza de o que foi votado lá foi contra o povo brasileiro. E o pior, alguns deputados ainda vendendo o voto. Imagine, Marcelino, ele diz que não tem dinheiro para educação, mas tem 40 milhões para dar um deputado para votar a favor dessa reforma da Previdência. O PT não vai concordar com isso. Não estou querendo acusar ninguém que votou a favor da reforma da Previdência, mas nós somos contrários. Olha o exemplo de Rui Costa, acho que é uma confusão. Aqui na Bahia não teve reforma da Previdência, teve uma melhoria da alíquota para não acontecer na Bahia o que acontece com muitos governos de alguns partidos, inclusive da base aliada nossa, que retardou o salário, teve que parcelar 13º, é um ajuste de futuro. Por que é que o governador Rui Costa não topou a reforma de Bolsonaro? Porque ela persegue a maioria. Então é diferente, são situações diferentes, não pode ter feito esse comparativo. Acho que é um equívoco. Respeito e cada um vote. E cada um que votar vai pagar pelos custos. Porque a expectativa era que nós saíssemos da eleição de deputado estadual e federal com a diminuição da nossa bancada. Mas quem vacilou e foi lá e votou com Temer, o resultado eleitoral nós vimos. Então cada um vai pagar a sua conta. O PT vai pagar a conta dele, e estamos pagando, elegendo as maiores bancadas, sendo o partido mais querido.
Quem tiver vacilação, tiver dúvida, ou tem a sua definição por uma política que não se afina com a maioria, também vai pagar a sua conta. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de respeitar o posicionamento, não ficar fazendo equívoco e cada um assumir a sua responsabilidade. Quem votou a favor da reforma, assuma. E o povo que julgue. Nós votamos contra, vamos continuar votando contra toda e qualquer reforma nesse nível que prejudique o povo. Agora, também não topamos que ninguém venha nos julgar. Quem julga é o povo. E isso nós não abrimos mão. Relação de respeito mútua entre partidos, entre lideranças, mas no PT, quem discute as decisões somos nós. E cada um assuma a responsabilidade por sua decisão. Mas, presidente, o PT nesse momento está fervilhando, né? A sua militância está em ebulição, né? Todos eles num grande esforço nesse processo, né, interno de renovação das suas direções, né? E nós que somos o maior partido, inclusive foi fato, né, é o partido que mais tem diretórios constituídos, né? Nós não vivemos de comissão provisórias ocasional, né? Então isso é um processo de construção partidária. E agora, nesse momento de renovação, o que é que você diz à nossa militância sobre esse processo? Olha, Marcelo, nós somos o único partido que exercita a democracia, como você disse. O que é comum nos partidos é o deputado, o senador escolher a direção dos estados. Então, cria uma comissão provisória, ele escolhe as pessoas e, se não comungar com o que ele diz, vai lá e substitui. O que acontece nos municípios? O prefeito, ou o vereador, um deputado escolhe a direção, se não fizer a campanha dele, ele substitui o PT, não. São nós, os filiados que escolhem. Se somos nós que lutamos e construímos o partido, a decisão é nossa. Lula, Dilma, Zé Disseu, Rui Costa, Wagner tem o mesmo peso que tem Marcelino Galo, que tem Everaldo, que tem um militante filiado e filiada no município. Esse é um grande ganho. É por isso que a gente está fazendo um PED agora com crescimento de filiações. É um momento rico exercer a democracia, discutir as ideias, pensar o PT de futuro. Eu comungo que a gente faça um esforço para a unidade. Da unidade de construção do exercício que eu chamo burocrático, da composição de direções, mas das ideias, é fundamental para o PT que a juventude esteja presente, que as mulheres, que os negros, que os indígenas, que o povo LGBT, que todas as frações que compõem o PT, eles possam estar discutindo. E eu acho que esse congresso e esse momento que a gente está vivendo é de reafirmar os nossos princípios, das relações preferenciais nossas, mas também de discutir o futuro e algumas experiências. Eu, particularmente, quero fazer uma provocação ao PT, Marcelino. Eu penso que o que a gente construiu até aqui consolidou o PT como o maior partido de esquerda da América Latina, o partido da preferência do Brasil. Ele tem que se adequar a algumas coisas. Essa forma de a gente se organizar, dos diretórios, dos municípios e as pessoas serem eleitas, é fundamental para a democracia. Mas a gente está percebendo que na sociedade é um movimento de setores organizados que não se afinam com filiação partidária. Eu estou falando de médicos pela democracia, advogados pela democracia, levante popular, de juventude. Como é que o PT vai incorporar essas pessoas no debate da sua construção política, sem necessariamente ter que filiá-los? Eu acho que a gente tem que pensar em espaços novos para isso. Como é que a gente pode produzir num programa desse e que não venha só o presidente do PT ou a liderança do PT, mas como vocês estão fazendo e trazendo lideranças que não são partidárias para discutir? Eu acho que esse compromisso a gente tem que pensar. Tem fórmula pronta? Não tem. E ele só pode se dar nessa forma de juntar pessoas, de discutir, de evoluir. Eu tenho uma expectativa que essa eleição ela possa ter um grau de qualidade melhor. Tenho muita esperança que a nova direção do PT e o presidente possa ser melhor do que o que eu fiz. Eu fiz um esforço de cumprir com a minha capacidade, mas sei que tem companheiros e companheiras que poderiam até ter exercido o mandato que eu exerci. E desejo que a gente encontre para que alguém venha dirigir o PT com esse olhar da renovação. Eu não estou falando só de idade, não, até porque o PT tem cota, eu estou dizendo de ideias. A gente precisa maturar coisas novas. Essa coisa aqui é nova. E se você pegar a média dos deputados do PT, se em faixa etária não está na idade da juventude do PT, mas está dando uma demonstração de inovação extraordinária, de pensamento novo, de relações novas. Eu acredito no PT. Eu tenho muito orgulho de ter dedicado a minha juventude, a minha vida ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou muito orgulhoso pelo que Lula, que Dilma, que Wagner, que Rui está fazendo, pela bancada. E eu quero aqui aproveitar para dizer assim, nós temos muito orgulho, quero dizer, você como líder, do que vocês fazem aqui na Assembleia.
porque vocês contribuem, porque a nossa bancada federal faz. Nós temos muito orgulho, como temos da nossa militância, com toda essa dificuldade, vai para a rua, pega a bandeira, vai para as redes sociais. Esse momento que está fervulhando tem que servir para a gente buscar uma forma de unidade, sem obrigatoriamente ser concordância. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de unidade para fortalecer o nosso partido. Nós vamos estar com prazo agora até o dia 26, que são as inscrições das chapas municipais e chapas de delegados. Em outubro vamos fazer a eleição nossa aqui no estado e em novembro nacional. Eu penso que vamos ver um momento rico, mais de festa em defesa da democracia. Mas, presidente, uma questão que não pode faltar, e esse é o nosso pano de fundo, que é Lula livre. Como você vê a possibilidade de o Supremo, em agosto, julgar a suspeição de Lula, do ex-juiz, e libertar Lula, ou o Supremo não vai cumprir suas obrigações constitucionais? Eu acho que o Supremo tem uma obrigação, e a obrigação do Supremo hoje é anular esse processo. Não é que Lula deixe de ser investigado, não é isso que nós estamos dizendo, mas o processo tem que se tornar nulo, Lula ir para casa e recomeçar isso agora com um juiz sério, com um Ministério Público sério, não com essa turma de Mouros de Dallagnol, né? Precisa de seriedade. Eu acho que é possível se fazer investigação. Essa é a atitude, é isso que nós estamos brigando, é com isso que nós vamos movimentar. Óbvio que nós vamos estar movimentando a parte jurídica, a parte legal, mas vamos estar fazendo também o movimento social e a base nossa de fortalecer Lula. Lá em Curitiba, com a vigília, com a ida das bancadas, da nossa bancada que você já está preparando aí, está vendo com a Nacional a agenda de nós irmos lá, de criarmos fatos para estar chamando a atenção. Eu penso que essas denúncias do Intercept são coisas muito sérias, Marcelinho. Essas coisas não podem ser jogadas ao vento. Primeiro eles diziam que era hacks, depois eles disseram que não tinha coisas gravadas. Agora está vindo tudo à tona. Então eu acho que isso tem que juntar, eu tenho muita esperança que Lula seja colocado em liberdade, podem investigar Lula, devem fazer, eu acho que a justiça tem que fazer isso, mas a justiça brasileira não pode cometer esse erro. Não pode cometer esse erro sob pena de condenar injustamente Lula, mas sobretudo de destruir toda a esperança e a expectativa que o povo tem no Poder Judiciário, que é um espaço importante na institucionalidade brasileira. Então eu acho que essa movimentação e a expectativa é de que Lula possa ser liberado. Falo em julgamento em agosto, toda hora empurra porque tem votação, mas nós vamos estar pressionando e as nossas bancadas estaduais e federais estarão presentes nisso e eu sei que o movimento social também. Presidente, nós temos aqui que registrar a presença sempre constante do nosso governador Rui Costa. Manda aqui um abraço para o presidente, ele sempre presente, ouvindo o nosso programa. Aqui tem Lorena Teixeira também, um abraço, Isildinha Pita, Claudemir Santos, Carlos Alberto, Paulo Jerônimo, Rafael Brito, enfim, são os nossos companheiros, companheiras, internautas, que nos acompanham. Então, aqui um grande abraço, obrigado pela audiência de sempre. E já que o governador ele sempre participa, intervém, como você está vendo esse segundo mandato? Já que o primeiro mandato, que é um mandato de tomar mais conhecimento, e ele fez de forma muito tranquila, e surpreendeu o Brasil, não a Bahia, que a Bahia já conhecia. Então, como você vê esse segundo mandato do governador Rui Costa? Olha, internamente chega da conversa. Rui foi uma grata surpresa. Foi grata surpresa que ele não conhecia da determinação dele na vida e no PT. E o primeiro mandato foi extraordinário. Eu penso que tem uma característica dele que é importante para quem governa, que é um olhar do estratégico, do futuro, então planejamento, trabalhar com planejamento. Eu acho que isso tem permitido enfrentar dificuldades. E um olhar amplo. Eu penso que Rui ele busca discutir coisas estratégicas que são capazes de colocar o Estado com um bom desenvolvimento econômico, mas sem perder o olhar social, de que o resultado do equilíbrio financeiro e econômico da gestão ele seja
para trazer às pessoas a melhoria da condição de vida, quer seja na policlínica, quer seja na estrada, quer seja para a juventude que está lá nas universidades estaduais para ter o refeitório, para ter a hospedagem, para ter a bolsa de estudo. Então são políticas, Marcelino, que eu acho que vão consolidando e está passando a ser essa referência nacional. E não é à toa que as pessoas citam a possibilidade de ele vir a ser candidato. E tem uma coisa que eu acho e digo no PT e digo a meus companheiros, é o foco. Eu penso que quando você cria uma responsabilidade, um compromisso, que não são com coisas suas, que são coletivas, você tem que ter um foco, tem que se dedicar, e eu acho que Rui tem tido essa determinação. Óbvio que está enfrentando as dificuldades de perseguição que se tem hoje do governo Bolsonaro, antes do governo Temer, ele está fazendo esse equilíbrio e Deus está ajudando ele e a equipe toda do secretário. Eu quero mandar um abraço especial aqui aos nossos secretários petistas, mas a equipe como um todo tem ajudado ele muito a dirigir nesse momento difícil, mas sem perder o olhar. Porque tem muita gente que vai para o governo e acha que é o controle fiscal, é o controle financeiro para mostrar equilíbrio. Mas o nosso governo, o governo de Rui, faz esse exercício, mas mostra resultado. Resultado em políticas sociais. Eu acho que isso só deixa a gente orgulhoso do trabalho que está fazendo. Solidarizar com o Rui e agora também com toda a comunidade de Pedro Alexandre, lá de Coronel João Sá, por aquele acidente que houve com o transbordar das águas na barragem, o rompimento dessa dificuldade que estamos passando lá. O governo foi eficiente, o Corpo de Bombeiros e a outra ação importante que foi feito imediatamente, atenção às pessoas para que a gente continue, ele como coordenador maior, cuidando bem do povo e vocês aqui ajudando ele na governabilidade da Assembleia Legislativa. Com certeza, mas tem aqui um companheiro nosso que dirige uma questão sobre a sucessão municipal em Salvador. E aqui ele pergunta sobre o candidato do PT. Eu tenho tido cuidado. Eduardo, eu tenho tido cuidado porque meu mandato termina na eleição em outubro, vai até 31 de dezembro, então as decisões do PT não serão tomadas na minha presença. Mas eu acho que o PT, o povo de Salvador, legitimou mais uma vez o PT para pensar na disputa de Salvador. Olha, o prefeito de Salvador, ele disse que ele é um dos melhores prefeitos do Brasil. No primeiro turno da eleição presidencial, com todos esses ataques a Lula, ao PT, o candidato dele teve menos votos do que aquele cabo desse ouro. Depois, no segundo turno, ele se juntou com o Bolsonaro, e ele não tem coragem de dizer, mas o candidato dele é Bolsonaro. Nós ganhamos as eleições nas 20 zonas eleitorais de Salvador. Rui Costa, Wagner, Marcelino, Nelson Pellegrino, PT, nós todos ganhamos, com os aliados ganhamos as eleições para ele. Então, o PT está legitimado. Agora, o PT não pode pegar essa legitimação que teve e transformar em arrogância e prepotência e achar que é o dono dos votos sozinho. Nós temos que ter a capacidade de construir uma aliança. Primeiro com o povo. Esse povo que deu voto a Rui, que deu voto a Haddad, nós temos que conversar com ele. Por isso que eu acho que essa tese de ir conversar, ir nos bairros e conversar com liderança de universidade, de associações, para a gente construir um programa. Salvador não aguenta ter um governo que a marca é porque aumentou o dia de carnaval, é porque aumentou a festa de Réveillon, ou porque cuidou da Barra e de Itapuã. Tem que ter um governo que pense nas pessoas. As pessoas não querem ficar vendendo cerveja só, não como para ter renda, nas festas. Querem ter um emprego, querem ir para o mercado formal. E tem que ter uma política. Cadê a política? Eu estava vendo agora, você vai na Itália, você pega as principais cidades menores que Salvador, em Florença, em Nápoles, a política de turismo pela vocação natural tem investimento da administração municipal. Aqui não, aqui é só nesses períodos. E pior é a saúde, o descaso. A pior saúde em regiões metropolitanas do Brasil está aqui em Salvador, a falta de atenção à saúde básica. É só promessas. Cadê a mobilidade se não há intervenção do governo do estado para atender o transporte de massa? Salvador estava um caos. E quem usa transporte público de massa é o povo trabalhador, que está no subúrbio, que está em Cajazeiras, que está em Brotas, no maior centro. Então, eu penso que nós estamos legitimados, mas nós temos também que aprender como foi que nós nos tornamos vitoriosos. Foi com a capacidade de construir alianças, de construir convencimentos e dialogar com o povo. Eu tenho muita esperança que o PT construa esses espaços. Penso que a gente tem que ter muita conversa interna. Acho que a experiência de 4, 5, 6 candidaturas não é o melhor caminho. As disputas de prévia no PT faz parte da democracia,
Mas se o exercício construir unidade interna do PT, nós vamos ter força para conversar com os partidos da base aliada para encontrar o caminho. Então, acho que é isso que nós temos que trilhar, entendeu, Marcelino? Eu sou adepto, quem que não quer ser o prefeito, ter o partido, que não quer ter o prefeito da capital? Legítimo, natural. Nós queremos isso sem brigar com os demais. Qual vai ser a estratégia aqui? Nós vamos ter a candidatura do prefeito e a nossa, nós vamos ter vários, e lá está uma briga danada. Lá já tem umas 3 candidaturas entre eles. Ele não é um homem de palavra com os aliados dele. Você viu, ele dizia que ia disputar com o Rui, na hora correu, largou os deputados dele aí, diminuiu a bancada federal, a bancada estadual. A turma dele já conhece como é que ele trabalha. Então tem uma série de coisas que vão vir por aí. Acho que cabe a nós do PT montarmos a nossa estratégia, traçar o nosso caminho, conversando com os aliados e conversando com o povo, que eu acho que o povo de Salvador tem um carinho com a gente do PT. Tem uma vontade o povo de Salvador de ver essa estrela marcar uma posição aqui na capital, nessa cidade marcada pelo povo negro, pobre, que se identifica pelo PT. Então eu tenho esperança e a minha contribuição, mesmo fora da presidência, vai ser nesse sentido. Então um abraço, Eduardo. Presidente, nosso tempo passou muito rápido e tem uma questão que a gente precisa discutir. Qual é a orientação do partido, a estratégia que está sendo montada? Porque o PT não é só Salvador, o PT está espalhado no Pernambuco, ele tem permanentemente trabalhado em todos os municípios, está presente de uma forma muito forte, potente, em muitas cidades, nos maiores municípios, nos pequenos, onde tem até uma certa brincadeira que diz onde tem Banco do Brasil, tem PT. Tem mais PT do que tem Banco do Brasil. Então nós estamos em todas as cidades. Como é que nós vamos trabalhar? Porque a sucessão vai se dar em todos os municípios. O que é que o PT está fazendo? Olha, Marcelino, você tem razão. A gente não pode achar que a Bahia não é só a capital. O PT tem uma experiência de já administrar 92 prefeituras. Havia aquela crise de 2016, perseguição de Dilma. Nós hoje temos 39 prefeituras. Nós queremos crescer. Nós temos chance de crescer. É interessante, eu estou lhe acompanhando, você está andando bem, viu? Você está andando nas regiões, conversando, isso é importante para o nosso PT. Estou vendo nossos deputados. Onde eu estou chegando nas cidades onde eles derrotaram o PT, sabe o que está acontecendo? Estão querendo que os prefeitos do PT voltem. Porque eles que se arrependem do que aconteceu. Caíram naquela ilusão, mas quem cuidou das cidades, quem cuidou das pessoas, foram os prefeitos do PT. Eu já estou identificando essa vontade no povo. A outra é de que lideranças novas no PT, de relações que as pessoas estão pedindo. Aí nós criamos um grupo de trabalho eleitoral, que chama GTE, e nós vamos agora fazer esse mapa em todos os territórios, a condição do PT disputar. Óbvio que nós vamos disputar 417 cidades. De vereadores, vereadoras, você que é jovem, que é mulher em especial, fica atento aí que nós queremos você na campanha para fazer, mas de prefeitos e prefeitas e vice, nós vamos fazer composições. Nós vamos fazer composições com uma condição. Nós não vamos nos aliar a nenhuma liderança política ao lado de Bolsonaro. Nem para derrotar qualquer partido da base aliada. Se nós tivermos que perder as eleições, nós vamos perder, Marcelino. Mas nós não vamos nos juntar a esses traidores do povo brasileiro. O que Bolsonaro está fazendo com o povo brasileiro não permite que nenhum petista esteja junto com eles em palanque. Então, isso é uma preliminar que eu vou defender agora e mesmo depois da presidência. E a gente possa discutir com os partidos da base aliada. Vai ser tranquilo, onde não tiver um Bolsonaro disputando com a gente, que a gente possa até fazer uma disputa civilizada com um partido da base aliada, sem ameaça para os outros partidos. Mas o PT não vai abrir mão, de onde tiver condição e tiver a preferência do povo, de lançar suas candidaturas. E nós queremos, de Salvador a menor cidade, que é a Catolândia da Bahia, independente do tamanho, a gente discutir isso com os aliados, nós marcando essa posição do PT. Eu estou sentindo, como em Salvador, em muitas cidades, o povo querendo voltar a experimentar essa administração do PT e outros que não experimentaram ainda, querendo ver que esse olhar que o PT tem sobre a gestão pública. O modo petista de governar tem sensibilizado a sociedade brasileira e baiana. E eu penso que essas eleições, que vai exigir mais debates e mais conversa de programa de governo, o PT pode se dar muito bem, numa eleição que pode recolocar o partido numa condição, talvez não o maior partido, um maior número de prefeituras, não é isso, mas com maior presença, políticas e projetos, principalmente para a área social, que muda a vida das pessoas. Essa é a expectativa
para 2020, que já está logo aqui. Então, presidente, eu gostaria de agradecer essa honrosa presença no nosso programa, não só a participação nesse programa, mas a presença constante nas reuniões de bancada que nós temos todas as terças, né? Sempre está ali presente o presidente do PT, discutindo com a bancada estadual, montando a sua estratégia, discutindo a ordem do dia, os seus projetos. Então agradeço por isso também e dizer que outra oportunidade nós teremos aqui, já que você ainda fica até janeiro, para que a gente possa fazer um balanço mais detalhado aqui da sua gestão para os nossos companheiros petistas, né? Homens e mulheres e todos os internautas que participam, né, da edição do Minuto pela Democracia. Então, obrigado a todos vocês e até a próxima edição, na próxima segunda-feira. Marcelino, eu agradeço a você, a bancada, essa oportunidade e dizer que nós temos algumas tarefas. A primeira, a principal, agora, é a gente continuar resistindo e colocar Lula livre. Lula livre não é só por Lula, é que a gente não pode deixar que as injustiças ela ganhem corpo. Continuar resistindo contra essa reforma da Previdência de Bolsonaro. E defender, mas defender de forma veemente a democracia, como o direito de ir e vir, mas também o direito a ter saúde, ter transporte, ter habitação e ter emprego. Essa é a luta. Parabéns à bancada do PT.